Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre John Locke, filósofo inglês, muito importante no movimento de filosofia intitulado Empirismo. Ele nasceu em 1632 e faleceu no ano de 1704. Esse já é o segundo vídeo que nós fazemos sobre esse importante autor. Para você ter acesso ao outro vídeo, bem como um texto, um artigo que eu escrevi e deixei disponível nos meus blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico, vá no meu site www.doutorsilverio.com, que tem acesso a material de apoio e inclusive até outros links para vídeos e artigos de filosofia de minha autoria. E por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e dê o seu like. Pois muito bem, vamos lá então. Locke nasceu em 1632, faleceu em 1704 e esse filósofo nos traz importantes questões dentro da sua filosofia, da sua abordagem teórica, como por exemplo a origem e valor do nosso conhecimento. Temática essa que foi abordada no vídeo anterior, onde falamos das ideias, como obtemos as nossas ideias. Deixamos claro que Locke entende que não existem ideias inatas, que todo o nosso conhecimento é adquirido, seja pela percepção, pelas nossas sensações, ou mesmo por uma reflexão interna. Vá depois dar uma olhada nesse outro vídeo que você vai gostar, com certeza. Então, dentre as questões fundamentais, nós temos a origem e o valor de nosso conhecimento. Nós temos a questão da tolerância, isso é muito, muito importante em Locke. A tolerância religiosa e sua relação, veja que junção maravilhosa que ele faz. A relação da tolerância religiosa com a prosperidade das nações. Ele observou que as nações tolerantes, como no caso a época dele, a Holanda, elas tendiam a atrair pessoas das diversas competências, os experts nas mais diversas áreas, na época a filosofia, e pessoas com ideias revolucionárias para si, porque você pode ter uma ideia religiosa ou outra, e você vai buscar um país onde você possa viver em paz e tranquilidade e produzir, a partir de quê? Do que você possa contribuir para esse país, mas ficando com as suas ideias religiosas. E também em termos de comércio de um país com outro, há necessidade da tolerância para poder efetivar o comércio, a indústria, a troca com outros países, com outras pessoas, outros grupos sociais. É mais lucrativo, tá? Ser tolerante. Tolerante, então, passa a ser uma questão até utilitária, tá? Vinculada à prosperidade das nações. Seria a tolerância para com outras religiões. Que na época dele, século XVII, havia uma total intolerância e perseguição das pessoas pelo fato de simplesmente elas terem religiões diferentes. Outra coisa que ele vai nos colocar é a questão da educação. A educação tem um papel vital para preparar a pessoa para viver em sociedade. Então, o papel da educação é prioritariamente, tá, fazer com que esse indivíduo esteja mais apto a contribuir para com a sociedade. E ele há de falar também nos direitos naturais. Tá? Dentre outras coisas mais que estão presentes na sua obra, que são importantes, mas eu destaco esse. Tá? Vamos, por exemplo, pensar nas áreas de interesse a partir desses pontos que nós temos hoje para o John Locke. Você vai encontrar, a partir da colocação dos direitos naturais e também do contrato social, você vai encontrar o pessoal de direito fazendo teses, fazendo trabalho de conclusões de curso sobre John Locke. Então, ele tem uma importância atual hoje na área de direito. Também tem na área da educação. Lembre-se que eu falei ainda há pouco que educar para ele era preparar o indivíduo para o convívio em sociedade. Então o pessoal da área da educação há de se interessar também pelo John Locke. Como também o pessoal da psicologia, quando ele faz todo aquele trabalho epistemológico, gnoseológico, sobre a origem de nossas ideias, a origem do nosso conhecimento, de tudo aquilo que está no entendimento humano, há de proporcionar interesse do pessoal da área de psicologia.
E a questão do contrato social, do direito dos reis, como é organizada a nossa sociedade política, há de interessar o pessoal que hoje está envolvido com política. E claro, a minha área na qual nós estamos falando, que é a filosofia. Afinal de contas, o Locke é, acima antes de tudo, um filósofo. E nessa área política, nós vamos encontrar o Locke como um dos contratualistas. O que é isso? São aqueles filósofos que defendem que, na origem da nossa sociedade civil, houve um contrato social que foi firmado ali. Seja um contrato real, histórico, ou seja simplesmente uma metáfora, tá? Um acontecimento simbólico, mas de qualquer forma um acontecimento fundador da nossa sociedade. Então, esses contratualistas, do qual Locke faz parte, vão falar em basicamente três coisas. Que vai haver um estado de natureza, depois vai haver um contrato social e por meio desse pacto nós formamos o quê? A sociedade civil. Esse estado de natureza, no Locke, ele tem certas particularidades. Ele não é a guerra de todos contra todos, como vocês vão encontrar em Hobbes. Não. Tá? Ele pode até degenerar na guerra de todos contra todos, mas no normal não é isto. Há direitos fundamentais nesse estado de natureza. Basicamente três direitos. O direito à vida. Eu tenho direito de continuar vivo. Eu estou vivo, eu tenho direito de continuar vivo. O direito à minha liberdade. E o direito da propriedade. Esses direitos são fundamentais, são inalienáveis à condição humana, mesmo no estado de natureza. E veja, a questão da propriedade é muito interessante no John Locke, porque veja, no estado de natureza, tudo pertence a todos, não é um grande coletivo. Então o que faz com que eu tenha direito a uma propriedade minha, particular, isso é meu, tá? É o meu trabalho. Porque veja, eu sou proprietário da minha vida, até a vida entra na questão da propriedade para o Locke. E pela minha vida, pelo meu trabalho, meu esforço, a terra que eu lavrei, a terra que eu cultivei, a terra na qual eu plantei, que eu cuidei, é fruto do meu trabalho. Então eu tenho direito sim a esta terra, que é fruto do meu trabalho. Ela passa a ser minha propriedade, em virtude de eu ter investido ali o meu trabalho. Então, em estado de natureza, quando havia aquele mundão sem dono, eu posso me apropriar de uma parte da terra, onde não haja excedente, aquilo que eu vou precisar para viver, para sustentar a minha família. Que, aliás, a família mesmo, ela não vai entrar com uma instituição política, ela vai entrar com uma instituição natural do ser humano. E para sustentar a minha família, eu posso pegar um pedaço de terra e investir meu trabalho ali. Então eu passo a ser o proprietário desta terra onde eu invisto o meu trabalho. Só que veja bem, outras pessoas que podem muito bem pensar em roubar o fruto do meu trabalho. Depois que a colheita nasceu, podem vir ali simplesmente para ficar com a colheita, para ficar com os animais que eu venho cuidando. Então elas podem tentar infringir o meu direito à propriedade. E pior, podem até ir contra a minha vida. Eu posso ter uma morte violenta, elas podem me matar por N motivos. Tá? Então pode haver um receio disso. E caso isso ocorra, veja bem, se alguém tomar minha propriedade, ou se tomar a vida minha ou de um familiar meu, quem vai fazer a justiça? No estado de natureza, como todos são iguais no estado de natureza, a justiça ela vai ter que ser feita pelas próprias pessoas. Aí entra uma outra questão. Veja, eu não vou ponderar muitas coisas. Se alguém mata um conhecido meu, um amigo, um filho, digamos, mesmo que tenha sido um quase acidente, não foi uma coisa intencional, eu posso ficar muito nervoso, muito chateado com isso. E vai entrar um sentimento humano que se chama de vingança. Eu vou buscar não a justiça, mas eu vou buscar a vingança. Por que eu vou buscar a vingança? Porque eu estou particularmente envolvido. Foi aquela pessoa que foi no campo, pegou um animal que eu criei durante muito tempo e matou esse animal para se alimentar dele. Mas, poxa, aquele animal era criação minha. Ou foi na minha plantação e se apropriou de parte da minha plantação, para os interesses dele.
não só vai estar em jogo ali o animal que morreu, ou, no exemplo anterior, o meu parente, ou mesmo parte da produção da minha propriedade, como também vai estar em jogo nessa retribuição a vingança, o sentimento que eu vou ter de vingança. Então, para ficar uma coisa mais imparcial, né, para poder ser uma lei justa para todos, e para garantir, veja bem, que mesmo quando eu não tenha condições de defender a minha propriedade, a minha vida, a minha família, alguém possa defendê-las por mim. Tá? Então, para essa garantia, tá, esses seguros, vai se formar, vai haver um pacto social, vai se formar esse contrato social. Então, o contrato social, ele é a garantia, ele é o protetor de quê? Dos meus direitos. Quais direitos? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Eles já existiam antes no estado de natureza, não são novos, não foram criados agora. É só uma continuidade, uma passagem. Após o contrato social, eu passo a ter um soberano que ele foi escolhido por nós, pelo povo, e que há de defender e há de punir. Ele vai me defender quando alguém mais forte vier fazer algo de perverso contra mim. E há de punir essa pessoa, há de punir quem fizer algo errado. Mas veja, é uma punição sem a vingança, porque é alguém imparcial. Tá? Ele vai ver algo que seria mais justo. Mais justo dentro de quê? Das leis. Vamos elaborar leis que devam ser cumpridas. Então não é mais eu sozinho que vou decidir e que vou aplicar a justiça, não. Agora, na sociedade civil, eu passo a ter leis, como também passo a ter religião, passo a ter uma moral, eu passo a ter regras, um regramento. Então, vamos pensar bem essa sociedade civil do John Locke. Eu tenho um soberano. Soberano é aquela pessoa que vai ser escolhida por todos para governar, vai ser o rei, tá? Então ela vai ser diferente dos demais, ela é que vai fazer cumprir as leis. Eu vou ter, no entanto, a divisão do poder. O John Locke, ao contrário do Hobbes e de outros, ele não é absolutista. Pelo contrário, ele não defende, ele é contra uma monarquia absoluta, onde o rei tudo possa fazer. Não, não, não. O rei tem de ter limites, o poder tem de ter limites. Então vamos dividir esse poder. Tá? No executivo, lembra hoje como nós temos executivo, nós temos o legislativo, nós temos o judiciário. O Locke já vai falar isso, vai falar antes do Montesquieu. Só que há uma diferença entre os dois, uma diferença importante. Para o Montesquieu, a divisão de poderes, cada um tem a sua competência e há algo à semelhança de pesos e contrapesos. Ou seja, um vigia o outro, há um equilíbrio, tá, entre os três poderes. No Locke não é bem assim não. Tá? Há um poder que é mais forte, mais poderoso. E não é o executivo, não é o rei. É aquele que faz as leis. É o legislativo, é o parlamento. Quem tem de ser o poder mais forte é o parlamento. E uma outra questão, além dessa da divisão do poder, que está ali presente no John Locke, e mais tarde o Montesquieu vai olhar para isso e vai pegar e vai criar a sua própria concepção da divisão dos três poderes. Tá? Mas além disso nós temos também a possibilidade do povo que escolheu esse governante, que escolheu esse rei, escolheu para quê? Para a proteção dos seus direitos naturais, dos seus direitos básicos. Mais uma vez, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Se esses direitos não me são garantidos por esse governante, se eu estou perdendo a minha propriedade, a minha vida, se eu não me sinto seguro, então eu passo a ter o direito na sociedade civil de depor esse governante. Então a justa oposição e mesmo a revolta, ela passa a ser válida e aceitável em John Locke. O povo pode se revoltar contra um déspota, o povo pode se revoltar contra um tirano, porque esses estão roubando meu direito, a minha liberdade, que eu já tinha antes. E não foi para isso que ele foi colocado ali. Ele foi colocado para proteger os meus direitos, não para usurpar os meus direitos. Então veja, a questão também da liberdade. A liberdade é muito importante dentro da sociedade civil.
E essa liberdade ela deve ser política. Eu poder falar e escrever aquilo que eu entendo que é correto. Eu tenho liberdade para me expressar. E também tem que ser liberdade religiosa. Ele entende que a liberdade religiosa, que a tolerância religiosa, ajuda na prosperidade das nações. Então todas as religiões devem ser permitidas. E o rei não deve impor uma crença religiosa. O rei, o Estado, não deve impor uma religião e impedir as outras. Obrigar as pessoas a se converter a uma dada religião. Não, isso não deve ser feito. Agora, ele faz duas ressalvas à liberdade religiosa. Ele entende que o ateísmo não se encaixa aí, que o Estado deve combater o ateísmo. Porque veja, como é que eu vou empenhar minha palavra, como é que eu vou prometer alguma coisa se eu não acredito em Deus? Segundo o Locke, todas as bases do Estado estão na crença em Deus. Se eu não acredito em Deus, eu não vou ser uma pessoa confiável, eu não vou ter uma palavra a ser respeitável. Porque, veja, como eu vou jurar, por exemplo, em nome de Deus, vou prometer alguma coisa se eu não creio na existência de Deus? Então o ateísmo está fora da tolerância. Ele pensa que o Estado tem de combater o ateísmo. O Estado também tem de combater o que na época na Inglaterra se chamava de papismo. Papismo é simplesmente a Igreja Católica Apostólica Romana, porque você tem o Papa está em Roma. Então os adeptos desta religião, eles obedecem a quem? A um líder estrangeiro, a um líder religioso e político, que está em Roma, que não está na Inglaterra, que não está no nosso país de origem. Então o papismo é ruim, é prejudicial, deve ser combatido também. As diversas crenças protestantes, não, essas são aceitas normalmente. O judaísmo também é aceito. Aí nós vamos falar em tolerância e vamos falar em quê? Em prosperidade. Como falamos ainda há pouco também, a questão da educação é uma educação para a sociedade. Você vai educar as pessoas para que elas venham a desempenhar corretamente o seu papel dentro da sociedade, gerando, mais uma vez, prosperidade. E já falamos que esse rei, ele não terá o poder absoluto, pois o John Locke é plenamente contrário às monarquias absolutas. E outra coisa muito importante, se acreditava à época que o rei, ele tinha direito divino de ser rei. Falava até em Adão, que Deus tinha feito o primeiro rei, Adão, tá? Segundo a Bíblia. Isso não existe na Bíblia em lugar algum, tá? Deus ter coroado Adão como rei. Vai ver essa ideia aqui, o primeiro rei seria Adão e que viria esse direito divino que estaria presente na linhagem dos reis. E segundo o John Locke, não, isso não existe. Pelo contrato social, quem dá o direito ao soberano de ser o rei, de ser o soberano, é o povo. É o povo que livremente escolheu aquela pessoa para ser o seu rei, para ser o seu soberano. E é este povo que pode destituir este rei caso ele não cumpra com as suas obrigações nesse contrato social, nesse pacto social, que é, volto a repetir, garantir os meus direitos naturais, só que agora dentro da sociedade civil. Meu direito à vida, então, a vida é uma coisa ampla. Significa que eu tenho também direito à minha saúde, porque se eu não tenho saúde, eu vou vir a falecer. Eu tenho direito à minha segurança, pois senão alguém vai e me mata ou me machuca, tá? Me dá uma surra. Não, eu tenho de ter a minha segurança garantida. Então há direito à vida, direito à minha liberdade de poder falar, pensar, de poder ter religião que eu bem entender, tá? Então eu tenho direito à minha liberdade e a tudo que é fruto do meu trabalho, que é a minha propriedade. Claro está, o John Locke deixa isso bem evidente, que no momento em que foi inventado o dinheiro, a propriedade que antes era necessária só para a minha subsistência e da minha família, ou seja, o que garantia a minha propriedade era o trabalho que eu investia e que esse trabalho era justo na medida em que não havia excedente para ser jogado fora. O que eu estou produzindo é o que eu preciso para mim, o que eu preciso para minha família. Então eu retiro este pedaço de terra e vou trabalhar nesse pedaço de terra, vou criar animais, vou plantar, vou cultivar,
para me alimentar e a minha família. Isto é meu, é minha propriedade. Mas no momento que surge o dinheiro, o excedente ele não é mais desperdiçado. Eu posso vender o excedente. Aquilo que eu trabalhei e construí, eu posso vender e transformar em dinheiro. E posso gerar lucro e prosperidade para a nação. Então, a propriedade que começa vinculada ao trabalho, ela ganha uma nova dimensão com o surgimento da moeda, com o surgimento do dinheiro. Também é importante falar que John Locke advoga pela separação entre igreja e Estado. Não cabe a igreja, como ocorria na Inglaterra na época, a igreja anglicana, está dentro do Estado. Não. Nós vamos falar em tolerância religiosa, nós vamos falar também que a igreja e o Estado têm que ser separados. Não se pode impor uma crença religiosa, seja ela qual for. A sociedade civil, tá, que surge após o contrato, ela é regulada por leis. Que a propriedade, como já falamos, é um direito que surge a partir do seu trabalho. Que o trabalho ele tem a característica de modificar a natureza. Então, qual o trabalho? O trabalho de cultivar, de plantar, de criar os animais da sua propriedade para a alimentação sua e da sua família. Entendam bem que é importante saber que o Locke ele se destaca como grande representante do empirismo, um movimento filosófico, defensor do individualismo liberal. Você tem também uma monarquia constitucional, que é o que hoje nós temos na Inglaterra, e o que defende Locke, porque antes dele você tinha monarquias absolutistas, e Locke há de defender, há de lutar por uma carta magna, uma constituição, aonde o rei deve obedecer, e as pessoas também obedecer essa carta constitucional, obedecer às leis que regem o país. Então, uma monarquia constitucional, a um governo representativo, ele é totalmente crítico do absolutismo e é crítico também do direito divino dos reis. E como já expliquei, isso não existe na concepção do Locke. Tá? E na questão moral? Na questão moral, nós podemos falar do bem e do mal. Lembra? O bem versus o mal. Como é que o Locke vê isso? Olha, primeiramente ele nega que haja ideias inatas. Então não vai haver uma ideia inata do que seja bem, mal ou moral. Isso não há. Eu vou construir essa ideia do bem, vou construir essa ideia do mal a partir de quê? Da minha experiência. Então o bem, na verdade, ele está vinculado às minhas sensações de prazer. E o mal, às sensações de dor. O bem, portanto, é aquilo que me é agradável, prazeroso, útil, a utilidade do bem. E o mal é o seu oposto, é aquilo que me é desagradável. Tá? Mas há algo mais. Eu estou dentro de uma sociedade civil. Essa sociedade civil é regida por leis. Então o bem está vinculado a quê? A obedecer essas leis, que devem ser justas, claro, mas eu devo obedecer essas leis, e o mal, a desobediência das mesmas. E para que as pessoas realmente obedeçam às leis e não haja desobediência, tem de haver recompensa para quem obedece e punições sociais para quem não obedece às leis. Então, eu vou perceber essas recompensas como algo positivo, como um bem. E vou perceber essas punições sociais como um mal. Então, veja, essa questão do bem e do mal não é algo imutável, porque não há uma ideia inata. Então, vai mudar. Vai mudar quando? Vai mudar no tempo, vai mudar no espaço, vai mudar dentro de povos diferentes, países diferentes, regiões diferentes. Então, de acordo, conforme vai mudando, no transcorrer da história, vai mudando a cultura dos povos, das regiões, vai mudando os governos, também vai mudando aquilo que se entende como bem e aquilo que se entende como mal. Não é algo absoluto. E já que estamos falando de leis, segundo o John Locke, haverão 3 tipos de leis. Eu posso falar na lei divina, que está lá na Bíblia, é a revelação, e também da natureza. A natureza tem leis. Então eu posso falar de uma lei natural, que é a lei da natureza, e a lei divina, presente ali na revelação, na Bíblia.
Posso falar numa lei civil, que está presente aqui, na legislação daquele país. E posso falar também numa outra lei, que é a lei da filosofia, dos filósofos, e também das opiniões. Essa é a lei das pressões sociais. É quando as pessoas se reúnem e fazem uma pressão social para que você tenha um determinado comportamento e não outro. E, no caso dos filósofos, é quando os filósofos escrevem sobre o que seja a virtude e sobre o que seja o vício. Então, esta é a terceira lei. Então, seria a primeira divina, a segunda civil e a terceira filosófica ou de opinião, que é a pressão, ou a pressão social, ou por intermédio da pressão feita pelos escritos filosóficos, explicando o que é o vício e explicando o que é a virtude. O Locke, ele vai ser muito quisto, muito bem-vindo na área do liberalismo. Veja bem, o liberalismo tem a vertente econômica com Adam Smith, que ainda iremos fazer um vídeo sobre ele, e tem a vertente política. Toda a base, a estrutura do liberalismo político se dá onde? Em John Locke. Ele que começa isso, que estrutura o liberalismo político. Então é fundamental, tá? Para quem gosta de liberalismo, tá? Ter um conhecimento pleno sobre John Locke. Pois muito bem, pessoal. Tá? Por favor, se inscrevam no meu canal, deixem o seu comentário, a sua curtida. E visitem o site onde há material de apoio, www.doutorsilverio.com. Tá? E por hoje é só. Olha, muito obrigado pela presença. Até mais!